Eu sou Alisson Ericeira Souza, né? Filho de uma família quarta, quinta geração de portugueses que vieram para o Maranhão, de uma família de professores também. E desde cedo a gente lidava muito com livros, com literatura em casa, com música, mas nunca imaginei na minha vida me tornar um professor, né? Essas coisas foram acontecendo e aquela coisa, aquela paixão, aquele amor pela história, né? E aí quando eu resolvi fazer história, eu não imaginava que seria um professor. E aí naquele caminho já terminando o curso, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora depois de formado? Não, aí alguém me avisou, você vai ser um professor. Eu digo, não tive como fugir, né? E tem sido assim um caminho maravilhoso esses últimos 20 anos, né? 19 anos da minha vida, me dedicado a trabalhar como professor de história, né? E depois disso resolvi fazer várias coisas que pudessem agregar a essa a minha formação, a minha profissão, né? Fui atrás de estudar um pouco de literatura, fazer pós-graduação nessa área, depois conversando com um monte de gente, né? Várias pessoas, vários amigos, mas Alisson, tu gosta de fazer tanta coisa, não sei o que é isso, né? E eu tinha um projeto numa escola que todo sábado eu ia para a escola dar aulas de teatro voluntariamente para os alunos da escola, sem nunca ter feito teatro na vida, né? Eu gosto de contar isso. E um dia uma, alguém próximo estava a fim de fazer, descobriu, na verdade, que havia o curso de teatro na UFMA, e aí eu me prontifiquei para ir fazer a prova junto com essa pessoa para poder incentivá-la a fazer o curso de teatro. E na hora acaba que eu passei na prova, eu nem queria passar e passei na prova. E de repente eu estou lá sem fazer nada de manhã, eu digo, vou ver como é que é, né? E fui fazer teatro e comecei a fazer teatro, e lá eu me conectei com os contadores de história do circuito cultural aqui de São Luís, né? Muita gente legal, que eu não quero citar nomes aqui, porque são muitas pessoas boas e que provavelmente todos vocês conhecem. E através desse caminho dos contadores de história, acabei indo fazer um mestrado na área de história, memória, contação de história, performance, né? Em 2015, já muito envolvido com essa parada toda, fundei uma companhia de teatro aqui em São Luís chamado CIA Artífice Mor de Teatro, né? Apresentamos Semana de Teatro, Feira do Livro, 2 anos seguidos na Semana de Teatro, né? Espetáculo infantil muito legal. E continuei trabalhando nessa área e seguindo, sempre querendo desenvolver um pouco mais. E a particularidade desse dia, para mim, essa conexão com tudo que eu estou falando com vocês, em 2014, antes de fundar a companhia de teatro, eu estava lendo um relatório da ONU, né, um relatório das Nações Unidas, estudando ali, me preparando para dar aula, e havia um relatório da ONU que cerca de 200 milhões de pessoas estavam fora das suas casas até aquele ano por conta de perseguições políticas, religiosas e essas coisas, né? A guerra da Síria ali no auge, né? Todo mundo sofrendo, acompanhando aquele negócio pela TV, aquele massacre, as pessoas morrendo afogadas ali no mar Mediterrâneo. E aí eu botei no meu coração, por que eu não vou viver num campo de refugiado desse, dar aula de teatro para essas crianças? Deve ser uma coisa muito louca, né? Muito maravilhosa. O que me impede, né? E aí botei na minha cabeça que eu tinha que ir para o Líbano, isso em agosto de 2014. Quando foi em novembro de 2014, eu conheci um libanês. Fui para um seminário em Brasília e encontrei um libanês que estava atrás de gente para ir para o Líbano. Trabalhar com refugiados, né? E aí a gente conversou muito e eu cheguei na sala de aula e comecei a contar isso para os meus alunos, que eu queria ir para os campos de refugiado, para as pessoas que estavam sendo perseguidas por causa da sua fé, por questões políticas diversas, né? E aí acaba que eu não fui para o Líbano, mas 2 anos depois eu fui parar na Alemanha e lá tive contato com refugiados do mundo todo, principalmente iranianos, fugindo da perseguição religiosa, fugindo da perseguição política, mulheres, né, vítimas do machismo extremo, da violência doméstica, né? E quando eu conto essa história, o pessoal fala assim, cadê as fotos, né? A gente não podia fotografar ninguém. A gente só podia ouvir as histórias e assim uma experiência maravilhosa de ver aquela realidade de perto, praticamente 2 anos depois de colocar aquilo no meu coração,
ter contato com essas pessoas, né? Então, a vida andou bastante, né? Sempre conectada com essas coisas ligadas à história. Em 2018, eu tive, na maioria desses lugares que a gente vai mencionar aqui, talvez alguns, da Confissão de Fé de Guanabara, lá em Niterói, no Rio de Janeiro, mas eu não tinha ainda as conexões, as relações que a gente consegue fazer hoje, né? Fui visitar com um amigo e ele foi me apresentando muitas coisas a respeito de tudo isso. Então, falar sobre a Confissão de Fé de Guanabara é também falar sobre a nossa própria história, né? O Brasil, nós conhecemos aqui um pouco, né? O público que está aqui hoje, talvez nós tenhamos aqui acadêmicos, eu não conheço bem o público, nós tenhamos turistas, pessoas diversas que estão aqui hoje, brasileiros, estrangeiros, aqui há muitos estrangeiros que frequentam essa região, mas culturalmente nós somos um país que negligencia a sua própria história, o conhecimento da sua própria história e o repartir a sua própria história com o seu povo, né? Nós podemos reconhecer isso pelo nível e pela qualidade de educação que nós temos, né? Os índices que medem a questão educacional do Brasil revelam que o brasileiro ele conhece muito pouco sobre a sua própria história, né? Sobre a sua identidade. E nada mais oportuno do que falar sobre a nossa identidade no momento que a gente está vivendo como esse, que é um momento de multiculturalismo, né? Nós estamos recebendo aqui, não sei quantos sabem disso, refugiados afegãos estão vindo morar no Maranhão, né? Quando eu soube disso, quando eu tive contato com isso, eu falei, que coisa legal, né? Que coisa boa ter afegãos aqui, essa troca de cultura, essa troca de experiência, essa troca de vida, são irmãos nossos, né? Independente dos lugares onde eles nasceram, das etnias que pertençam, eles estão entre nós, né? Quando eu estive na Alemanha, eu tive a oportunidade de falar dentro de um campo de refugiados da Segunda Guerra Mundial, um campo onde ciganos eram torturados ali, eram obrigados a trabalhos forçados, né? E naquele lugar eu pude falar da oportunidade que aquelas pessoas daquela comunidade ali de Frankfurt, que eles estavam tendo de ter tantos iranianos, tantos sírios, tantos africanos ali, onde eles pudessem repartir com eles, né, essas trocas culturais tão necessárias para o nosso crescimento, né? E isso porque, como vocês sabem, né, a primeira ideia dessa vinda de imigrantes da Ásia e da África para a Europa é aquela rejeição, né? O chamado xenofobismo. O que esse povo vem fazer aqui, né? Vem tomar nossos empregos, né? As mulheres vêm tomar nossos maridos, é assim que se encaram muitas vezes. E a gente vê esse preconceito, existe, é real, mas existe uma população muito ampla de pessoas amáveis, dispostas a acolher. Então nós somos uma terra multicultural, né? Todo mundo compreende essa linguagem, né? Formada por diversas culturas, diversas histórias, diversas formações, e tudo isso faz parte da nossa identidade, né? A nossa identidade ela é múltipla nesse sentido da questão da formação. Então, a Confissão de Fé da Guanabara, ela está dentro desse rol de conhecimentos a respeito da nossa história que são negligenciados. Como um professor de história, eu posso lhe dizer que eu nunca falei na minha sala de aula sobre a Confissão de Fé da Guanabara. Olha que coisa impressionante. Por várias razões, né? Por várias razões. Quando você vai falar sobre a colonização do Brasil, a gente costuma começar da seguinte maneira, né? Então, nós temos aí o marco da chegada dos portugueses ao Brasil, o ano de 1500. A gente não vai tratar das especificidades aí, que se chegou alguém lá no Cabo de Santo Agostinho, não sei por onde, a gente tem aí, vamos trabalhar com essa vertente. Então, o ano de 1500, ali a chegada dos portugueses, todo mundo situado, né? Caravela de Cabral, e aí a realização da primeira missa ali no território brasileiro, e aí durante aqueles 30 anos, nós não temos no Brasil um processo de colonização efetiva. Todo mundo está ligado? Né? Aqueles primeiros 30 anos nós não temos. O que nós temos no Brasil? As chamadas missões
exploratórias, missões guarda-costa, né? Até que em 1532, o Jerônimo de Albuquerque, desculpa, a missão de fundação da primeira vila do Brasil, de 1532, essa missão que funda a Vila de São Vicente é a primeira missão onde há a delegação clara e aberta para que seja instituído no Brasil um núcleo de colonização. Então a gente tem lá vindo pessoas para morar, para viver aqui. Não que não vivesse ninguém aqui antes, mas aqueles 30, 32 anos até a fundação de São Vicente, o Brasil estava aí, né? Franceses visitando, ingleses visitando, espanhóis aqui no litoral e portugueses no litoral, mas tomar posse, olhando sobre o ponto de vista do europeu, você não tem isso, porque a tomada de posse é uma tomada que acontece a partir da colonização, que significa ocupação efetiva da terra, certo? Então, tudo que a gente começa a trabalhar na história do Brasil, geralmente a gente começa por esses pontos, certo? Por esses pontos. Mas a gente também não costuma olhar, imagina que hoje, se nós quisermos aqui sair, vou para Manaus hoje, quantos dias nós vamos passar para chegar em Manaus? Vou para Manaus hoje. Talvez nós tenhamos aí uns 3 ou 4 dias para chegar em Manaus, se não for de avião, certo? Porque aí, se você decidir por terra, você vai daqui para Belém, em Belém você vai pegar um barco, aí você vai passar, eu não sei exatamente quantos dias, 5 dias de Belém, 5 dias, obrigado, de barco para Belém, e aí você não chegou a Manaus no dia que você... Vou hoje, não dá, porque nós temos um território muito vasto, com sistemas de comunicação muito precários ainda para algumas regiões, principalmente para essa região, e uma amplitude muito grande. Agora você transporta isso lá para o século XVI, a dificuldade de comunicação, a dificuldade de efetivação de domínio. Então, quando nós dizemos aqui, o Brasil português, a partir de 1532, com a chegada lá da colonização de São Vicente, nós não estamos falando uma realidade completa, não é verdade? Porque num território de milhões e milhões e milhões de quilômetros quadrados, né? O que você tem? Você tem a impossibilidade, considerando, entre aspas, a posse desse território como português, você tem a impossibilidade de vigiar, de cuidar, de colonizar, não é verdade? E aí o segundo ponto que eu quero tratar é o seguinte, em que se baseiam essas expedições de colonização e de tomada de posse? Elas se baseiam lá no acordo que havia entre as monarquias europeias, em grande parte católicas, e o papado, né? E aí nós temos, por exemplo, o Tratado de Tordesilhas, de 1494, onde o Papa ele diz, olha, as terras até 370 léguas, ninguém fugiu do colégio nessa aula não, né? Aquele mapinha que tinha lá para você marcar, ninguém gazeou nesse dia não, né? E aí aquele mapinha que estava lá dizia, olha, até 370 léguas das ilhas de Cabo Verde, até esse território é território português, e depois disso é território espanhol. Estão lembrados disso? Aquilo lá vamos chamar de um acordo de camaradas. Quem são os camaradas, né? A igreja e os estados católicos. Então nós temos ali um momento extremamente crucial da história para a gente poder compreender o que eu estou falando aqui. Olha só, para a gente entender a Confissão de Fé de Guanabara, a gente tem que situar essa confissão e esses primeiros mártires dentro desses eventos maiores que estão rolando na Europa, né? Gente, aqui não vai ser hoje como o 5º horário lá do colégio, né? Todo mundo com fome, depois do recreio, doido para ir embora. Não vai ser isso, né? Aí aparece o professor de história e todo mundo quer correr. Não é não, tá? Para a gente poder entender esse processo, a gente entender o seguinte, que a Europa está vivendo um caldeirão de um tempo de extrema convulsão histórica. O Martinho Lutero, que é um monge agostiniano, ele provoca um racha, uma ruptura na igreja, né, que é a reforma alemã, a reforma luterana. E aí ele assevera nas suas 95 teses, 95 pontos fixados ali na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, ele fixa os pontos da fé, onde ele vai discordando do credo católico,
né? Ele vai discordando do credo católico. Por exemplo, a ideia de que o justo viverá pela fé. Né? Nós não vamos aprofundar isso aqui porque nós vamos falar da Confissão de Guanabara, mas é bom você ficar com isso na mente. Quando eu penso nisso, numa afirmação dessa, colocada dentro de uma região dominada pelo catolicismo, vai lá, um monge agostiniano coloca, fixa 95 pontos na porta da igreja, dentre eles onde ele defende claramente a ideia de que a salvação não depende de obras. Dentro de uma igreja que depende, entre aspas, de que o fiel dê, que ele traga, que ele reparta a sua terra, que ele reparta a sua herança, que ele entregue seus tesouros para a igreja continuar financiando tudo aquilo que ela financia, que é um clero, vamos chamar de um clero parasita, né? que suga, que vive ali, segundo toda a historiografia da época, às custas daquela população que trabalha. Quem aqui fez um bom ensino médio vai lembrar, né? Uns rezam, uns combatem e outros trabalham. Só que os que trabalham constituem mais de 95% da população. Então existe uma turma muito grande que trabalha para sustentar um pequeno grupo que não trabalha, que são os que rezam. E isso é justificado biblicamente, né? A sociedade toda ela é justificada biblicamente segundo o credo católico. Como assim? Olha, assim como num corpo há muitos membros, e porque o pé não é mão, ele não pode dizer, não faço parte do corpo. Ou seja, você que trabalha, contente-se em fazer parte desse grupo que trabalha, porque você faz parte de uma sociedade onde existem pessoas rezando por você. Como você não pode rezar, você tem que trabalhar. Como você não pode lutar, você trabalha. Quer dizer, existe todo um parâmetro de justificativa ideológica que começa a ser rompido quando Lutero afirma, né? O justo viverá pela fé, condena a venda de indulgências, e aí, afirmadas na Confissão de Augsburgo, abolindo o celibato sacerdotal, o culto aos santos, o culto à Virgem Maria, a autoridade única e exclusiva da Bíblia como fonte de fé, né? Negando a autoridade do Papa. Né? Uma das razões lá, não queremos mexer nessa situação aqui, mas uma das ideias da Terra como um lugar, como uma tábula, era que a Terra era o centro do universo, a igreja é o centro da Terra, né? E a Igreja Católica, a igreja, a voz de Deus, a única representante de Deus na Terra. Então, quando a igreja falava, aquilo tinha a autoridade do próprio Deus revelada nas encíclicas, nas determinações do papado. Então, quando o Lutero ele abole o culto ao santo e declara a autoridade da Bíblia como fonte, a única fonte de fé, negando a autoridade do Papa, ele está rompendo, colocando, vou usar essa metáfora, ele está enfiando uma espada, dividindo ali a história. A história não pode ser a mesma mais a partir daquele momento. Né? Não pode mais ser a mesma a partir daquele momento. Então, eu quero só que vocês prestem atenção nesses dois pontos. Só admitia o batismo e a comunhão. Certo? O batismo e a ceia. O batismo e a ceia, principalmente ceia, vão estar no centro do debate e de tudo que aconteceu a respeito da Confissão de Fé de Guanabara. Né? Vão estar no centro. Vai estar no centro. Então, avançando um pouco mais, esse processo de reforma, ele encontra não houve lugar da Europa onde ele encontrasse mais ressonância do que na França. Certo? Todo esse movimento de reforma, ele desce ali, você vai ver, ele vai correndo como um rio para a região da França, ali, fronteira com esses estados alemães. Quando eu vou pensar na Alemanha naquele período, nada de pensar de essa coisa lá, o poder centralizado, não, um monte de reinos ali, de principados, cada um defendendo seus interesses, e tudo isso escorrendo para a França, onde ele encontra um caminho muito fértil. Né? Sobe um pouco mais para a Alemanha, para a Holanda, para os Países Baixos, para aquela região que pertencia à Espanha, e vai um pouco mais acima para a região da Grã-Bretanha, subindo lá para a Escócia. Né? Eu tive um outro prazer imenso, que foi subir essa região da Escócia, né, de carro, visitar a casa de um reformador. Não sei quantos vocês ouviram falar no John Knox. Né? John Knox. Quem já ouviu falar do John Knox aqui?
Para mim foi um grande privilégio. Um privilégio assim, histórico, como historiador. Há historiadores aqui? Pessoas apaixonadas por história mesmo assim? Legal, legal. Hã? Informações? Ah, exatamente. Olha só, eu tive numa muralha romana, já em outro país. E quando eu cheguei naquela muralha romana, todo mundo olhando de longe, eu queria tocar na muralha. Fui lá perto, será que eu não posso passar a mão nessa pedra? Eu fiquei lá um tempão, eu não quero bater foto, não, eu quero ver, quero sentir essa pedra, né? Eu queria as impressões do toque daquele lugar, né? E subindo ali a Escócia, entrando na casa do John Knox, lá como chama? Que fica para o lado de fora, a sacada, onde o John Knox, a rainha Maria I, passava ali. Estamos falando do século XVI. E ele ficava da janela, condenando os pecados da rainha católica. Ela ia para o verão no palácio e ele ficava lá de cima. Você é uma pecadora, você fica aí. Eu estou traduzindo numa linguagem, não tem nada de linguagem culta aqui no que eu estou falando, viu, gente? Você é uma pecadora, você está aí com os cultos aos santos, você ofende a Bíblia, você ofende a Deus, e com a sua alma vai parar no inferno. E a rainha olha para cima, passa direto, passa o verão lá, volta para casa. Quando ela volta de novo, ele está lá em cima, né? Falando. Por que eu estou trazendo esse depoimento do John Knox aqui? Porque nós estamos vivendo um período conflituoso. Você está entendendo? Que de um lado você tem monarquias extremamente poderosas, com seus cultos estabelecidos, e do outro lado você tem reformadores, pessoas às vezes comuns, né? E você tem ali padres e monges de dentro da Igreja Católica pensando diferente. Então aqui é um caminho fértil. Lá na Suíça, o Zwinglio, né? E aqui também lá o Calvino, né? A ponto de Genebra ser considerada no século XVI a Roma do protestantismo. Por quê? Porque as ideias do protestantismo calvinista, elas penetram tão profundamente na sociedade que elas começam a interferir, elas mudam os padrões culturais da cidade. Mudam os padrões culturais da cidade. E isso é que é interessante. Isso é mais uma coisa interessante, que é as mudanças de comportamento, as mudanças no status, nas estruturas políticas a partir do nascimento e da difusão do protestantismo na Europa, né? Livre interpretação da Bíblia, negação do culto aos santos, da autoridade do Papa, e aí a ideia de que o trabalho sóbrio e honesto é agradável a Deus. Esse é um outro ponto que nós vamos ligar à Confissão de Fé da Guanabara, certo? Por quê? Porque, não sei você, mas claro que isso aqui não é regra, que eu vou falar aqui. Claro que eu não tenho aqui uma pesquisa histórica, eu vou falar aqui só com base na tradição, certo? Muitos de nós que nascemos de famílias tradicionais, católicas, famílias tradicionais, eu pelo menos ouvi muita coisa a respeito da riqueza. Cuidado com a riqueza, cuidado que tem muito rico indo para o inferno, é melhor ser pobre e agradar a Deus, né? Não sei quantos ouviram isso. Mas a ideia aqui é que o protestantismo calvinista do século XVI, ele é outro divisor de águas na Europa. Como assim? Porque a igreja dizia o seguinte, olha, cuidado que se você... É mais fácil, isso é bíblico, mas existe a interpretação da igreja. Se você... É mais fácil um rico entrar no reino de Deus, um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, certo? E para aquele cara que está interessado em ganhar dinheiro, a preocupação com sua alma é uma coisa terrível. Eu não sei quantos já leram o livro aqui, Os Vivos e os Mortos na Sociedade Medieval. Esse livro é um livro fantástico, onde ele mostra ali como o imaginário europeu do que era o purgatório, certo? Então, no purgatório europeu tinha todo tipo de gente. Tinha a prostituta, tinha a infiel, tinha o ladrão e tinha o louco por dinheiro. Você está entendendo? Então, esse homem que amasse demais o dinheiro, a alma dele estava num precipício, ele podia parar no inferno. Então, para o burguês rico, esse era um problema. Como é que eu vou resolver esse problema de ficar rico e eu preciso ir para o céu?
Quantos estão entendendo isso? Então, o protestantismo, a ideia de que os homens eles são predestinados para a riqueza, ele traz paz de consciência para um crescente grupo de comerciantes que agora começa a ver na riqueza a bênção de Deus. Tudo que eu estou falando aqui é sobre o ponto de vista histórico. Isto aqui está enraizado na historiografia brasileira e mundial, que eu estou falando até agora, certo? A única coisa que eu falei aqui do meu próprio, brincando com vocês, diz respeito às tradições católicas vindas lá da nossa família, certo? Isso aqui é matéria consagrada na historiografia do mundo. Ok? Então, a predestinação agora, esse burguês, ele olha para a sua vida de riqueza, olhando para a riqueza como alguém que está buscando algo para a glória de Deus. Certo? Porque o calvinismo proporciona isso. Então, o Calvino, ele fala da predestinação dos eleitos, o desígnio eterno de Deus. E aí, como eu já falei para vocês, tudo isso tem uma grande aceitação na França. E aí é na França que nós vamos ver aí a figura do huguenote. Certo? Quem é o huguenote? O huguenote, a grosso modo, ele é o protestante francês, agarrado àquela nova visão de fé ali do calvinismo, certo? Que vê agora a sua vida como um desígnio de Deus, que vê agora a ideia da sua prosperidade como algo para a glória de Deus, certo? Que vê a interpretação da Escritura agora como, de uma maneira livre, aberta, individual, como a luz do Evangelho que brilhou sobre o seu rosto. Vocês estão entendendo isso? Sem intermediários. Então nós estamos falando de um espírito aí, vou chamar aqui de, não no conceito extremo da palavra, mas uma fé individual. Não vou falar do conceito iluminista de individualismo, mas do conceito lá do renascentismo, certo? Como? Que você, por si mesmo, lá no seu quarto, na sua casa, você pode interpretar a Bíblia à luz do Evangelho, à luz da revelação. Isso é uma coisa impossível dentro daquela mentalidade católica. Para você ter uma ideia, lá na região onde hoje você tem ali a Tchecoslováquia, havia um padre chamado John Hus. Alguém já ouviu falar do John Hus aqui? O que aconteceu com o John Hus? O motivo de John Hus ir para a fogueira. Por que John Hus foi levado para a fogueira? Simplesmente porque ele pregou, ele era um ensinador ali nos condados, e ele pregava, ele ensinava as escrituras na língua do povo. Então ele é chamado pelo clero para dizer, olha, você não pode ensinar na língua que eles entendam, certo? Porque a liturgia diz que o ensino tem que ser em latim. Mas aqui nós pararíamos, como é que eles vão entender? Né? Então, a razão principal da martirização, do martírio do John Hus, é justamente o fato dele expor o Evangelho, expor as Escrituras na língua do povo. E esse é outro mérito da Reforma. Nós temos que falar de méritos da Reforma protestante nesse sentido. Porque a Reforma protestante, se de um lado ela fortalece o nascimento dos Estados nacionais, o nascimento da França, o nascimento da Inglaterra, ela fortalece a centralização desses estados. Por outro lado, ela fortalece o sentimento nacional a partir do momento que ela fortalece as línguas nacionais. Vocês estão entendendo? A grosso modo, é como se nós aqui todos falássemos uma língua que originalmente não é nossa, certo? E aí, dentro do Brasil, através desse viés da fé, da religião, a nossa própria língua começasse a se popularizar entre nós através da fala das Escrituras, certo? Então isso acontece na Inglaterra, isso acontece na Escócia, isso acontece na Alemanha, isso acontece em vários lugares, o fortalecimento das línguas nacionais. E aí, quando a Bíblia começa a ser traduzida nas linguagens dos estados nacionais, cada vez mais nós vamos ter aqui o florescimento e a penetração do protestantismo dentro desses estados. Então, eu vou avançar aqui porque a gente se empolga muito, esse é um tema muito interessante. E a história dos huguenotes é uma história de fé e martírio.
fé e martírio. E falo aqui como historiador, né? Quantos de nós aqui, particularmente a respeito dessa história, quando nós olhamos para aquele quadro ali, né, que é o quadro da noite lá de São Bartolomeu, não é isso? Os professores que estão aqui, o quadro da noite de São Bartolomeu, onde os protestantes são atraídos por uma tocaia, digamos assim, né? E ali eles são massacrados. Quantas vezes os professores que estão aqui já deram aula sobre isso, e é quase incompreensível você olhar ali, cara, que dor, que coisa terrível, que martírio, que massacre, digamos assim, né? Que massacre. Então, a história do protestantismo na França é uma história de fé. Por quê? Porque todo aquele movimento ali do lado de fora, de Genebra, o movimento que, de certa forma, alemão, que influencia os reformadores de Genebra, ele ganha na França um campo fértil. E ele prolifera entre a população, tanto entre a população mais alta, a burguesia francesa, como ele prolifera entre o povo francês. Prolifera entre o povo francês. Então nós não podemos dizer aqui que todo mundo, que essa turma que está interessada no protestantismo calvinista, são pessoas que estão interessadas em enriquecer. Não, não é isso, né? Nós estamos falando aqui de uma mentalidade que está sendo mudada a partir da penetração e afirmação das escrituras a partir da visão reformada, ok? Então, para avançar mais um pouco, para chegar na Confissão de Fé de Guanabara, é todo esse contexto que traz para cá, para o Brasil, o conde Nicolas de Villegagnon, né? Nicolas Durand de Villegagnon, né? O Villegagnon, ele é um homem do seu tempo. Eu gosto disso, ele é um homem do seu tempo. Então isso tira de nós vamos chamar de preconceitos, mas seria os más olhares. Porque esse é um mal da história, quando nós pegamos a história lá no passado e nós queremos julgar a história sobre o ponto de vista do nosso século, certo? Nós temos que compreender a história lá no seu lugar. Você está entendendo? Não significa não pegar as referências, não significa não olhar, não ter um outro olhar, não discordar, não é isso. Mas o Villegagnon, ele é um homem do seu tempo. E aí, como que eu digo que ele é um homem do seu tempo? Porque ele é um homem dividido na fé. O Villegagnon, ele é o francês enviado para cá, para o Brasil, numa missão patrocinada pela coroa e por burgueses amigos, certo? Enviado para fundar no Rio de Janeiro um que seria um refúgio para protestantes que estavam sendo perseguidos na França. E aí disso eu já falei várias vezes em sala de aula. Meus queridos, meus alunos, né, povo do meu Brasil varonil, qual é a primeira experiência protestante dentro do território brasileiro? É, de fato, a fundação da França Antártica, certo? O Villegagnon, ele vem para cá com essa missão, com esse entendimento de que uma colônia francesa na Baía de Guanabara poderia ser um refúgio para toda aquela situação de perseguição que havia na França no século XVI. E não era pouca coisa. Não era pouca coisa. Então, um refúgio para protestantes, um lugar de paz e uma mesa de conciliação. Eu quero que vocês gravem esse outro ponto aí, mesa de conciliação, certo? Mesa de conciliação. Eu não sei quantos de vocês fazem isso, mas lá na nossa casa a gente almoça todo dia juntos. E a gente senta junto à mesa, a gente reclama um do outro na mesa, né? Ei, tia quieta, come direito, não reclama da comida, né? Aí a gente conta as coisas que aconteceram no dia, quando um está falando demais. Não, quieta um pouco aí para a gente poder comer, depois a gente fala sobre isso. Né? A mesa é sempre um lugar de conciliar. Está todo mundo sendo alimentado. Né? Está todo mundo sendo alimentado. Então, todo mundo junto. A ideia de estar junto. Comungando, né? Junto. Comungando junto. Certo? E aí, ele tem relacionamentos importantes na França com reis, com burgueses e protestantes, mas ele mesmo é um homem dividido. Ele é um católico dividido, digamos que simpático ao protestantismo. Ele tem simpatias, ele gosta de algumas coisas. Ele acha algumas coisas interessantes, mas ele mesmo não é um autodeclarado protestante. Certo? Ser um autodeclarado protestante nesse momento da história não é fácil.
Vocês estão entendendo isso? Certo? Vou falar uma outra coisa para vocês aqui, importante. Nós temos aqui, como já foi mencionado, estudantes, professores, pesquisadores. Nós temos protestantes aqui, pessoas de diferentes segmentos religiosos. E, de repente, você aí como um protestante, seu sonho é ir para Israel. Quem aqui já sonhou em Israel um dia? Um protestante assim, um cara que diz, poxa, uma vontade de ir em Israel, visitar aquele lugar lá onde Jesus nasceu, né? Na hora que eu botar o pé lá no Monte das Oliveiras, eu vou ser curado de tudo quanto é doença que eu tenho, né? E aí eu não sei, tem outros que eu não sei, eu acho que eu já vou chorando no avião, né? E aí eu tive em vários lugares de Israel onde nós não podíamos, olha, cuidado, não deixe as pessoas saber que você é um cristão. Meu pai, o que é isso? Há muitos lugares onde você não pode. Eu fui numa comunidade messiânica, que são judeus convertidos ao cristianismo, comunidades que ficavam a 10 quilômetros da cidade, dentro do deserto, em acampamentos do exército, no meio do deserto. Porque elas precisavam ser protegidas da perseguição. Vocês estão ouvindo? Porque os mais radicais iam lá na porta do colégio, dos filhos lá, das pessoas que tomavam conta dessa comunidade, diziam, olha, vocês vão embora daqui porque nós somos isso, aquilo, vocês são isso, isso, aquilo. E as agressões verbais, às vezes corporais, a intimidação muito grande. Então as comunidades removidas para outros lugares onde eles pudessem ter segurança. Aí você imagina, você que está aqui, entre muitos outros, há diferentes segmentos de fé aqui, eu estou falando com os protestantes, né, que de repente tem esse sentimento, meu desejo é ir para Israel. Na hora que eu chegar lá, todo mundo vai me abraçar e dizer, você veio aqui porque você é um cristão, seja bem-vindo. Né? O motorista que estava com a gente, ele usava uma camisa lá com o nome Yeshua, Jesus, né? E a senhora que estava conosco disse assim, olha, ele não tem medo de morrer. Eu falei, como assim? Não, ele disse que ele vai usar as camisas de Jesus mesmo, porque ele não tem medo de morrer. Eu falei, meu Deus, mas para o cara usar uma camisa com o nome Jesus aqui, ele tem que não ter medo de morrer? Quer dizer, há um contexto de perseguição. Você está entendendo? Hoje ainda no mundo a gente vai tocar nesse ponto, onde há lugares onde, se você autodeclarar a sua fé, você pode ser uma vítima de perseguição. Então, se autodeclarar como um protestante no século XVI não era uma tarefa fácil. Nem para o Villegagnon e nem para ninguém. Quantos estão entendendo isso? Dentro de um Estado católico altamente repressor, né? Não é uma tarefa fácil. Então, o Villegagnon, ele chega ao Rio de Janeiro em 1555, uma tribulação, né, formada em sua maioria por homens, botei aqui, de baixo nível moral. Baixo nível moral. Preconceito? Não, não é preconceito. Você vai pegar em qualquer livro de ensino médio aí, falando inclusive da colonização portuguesa, a maioria dos homens que viam como tripulantes dos navios, que tipo de gente era essa? Hein? Prisioneiros, degredados, gente que era obrigado a vir nas embarcações, né? Tinha a pena revogada, ela disse, olha, você vai sair da prisão, mas eu vou te mandar aqui, você vai para o Brasil. Né? Tinha gente que se agarrava nas paredes para não vir, porque achava que um monstro marinho ia devorar no meio do oceano, que ia encontrar aqui um monte de coisa para devorar ele. E a maioria que vinham eram homens, certo? Ladrões, criminosos. Todo mundo? Não, não era todo mundo, mas a grande maioria, nesse primeiro momento, são de homens assim. São de homens assim. Então, da mesma maneira, a tripulação do Villegagnon era formada com gente assim. Era gente que não tinha escrúpulos morais, ladrões, criminosos, né? Gente perversa. Então, o Villegagnon, quando ele chega no Rio de Janeiro, que as coisas começam a andar ali, aquelas 300, 400 pessoas que chegam primeiro, ele começa a ter muito problema. Criminalidade, violência, bebida, certo? E insubordinações, uma série de coisas que ele, olhando para a Europa, olhando para o protestantismo, tendo sido um contemporâneo do Calvino lá na França, ele vai escrever uma carta aqui para o Calvino. Eu estou traduzindo a carta do Villegagnon, onde ele pede ao Calvino que mande para cá
homens melhores. E quem são esses homens melhores? São protestantes. Mande para cá alguns huguenotes para que possam melhorar as coisas aqui. Eu quero homens o termo lá em cima que eu usei, de um nível moral e espiritual diferente desses que estão aqui. O trabalho está enorme aqui. E é aí que o próprio Villegagnon escreve uma carta para o reformador, para o Calvino, para que viessem homens para cá. Quem são esses homens que vêm? O Calvino recebe essa carta. Nós, como historiadores aqui, pessoas amantes da história, é muito importante isso. Eu não sei se você já esteve numa determinadas palestras de história que você está se impressionando com aquilo, tem um colega teu do teu lado que aquilo ali não tem muito nexo para ele está normalzinho e teus olhos estão brilhando ou tu estão chorando? Ou tu está chorando? Né? Tinha uma amiga que chorava, era da área de letras, quando falava em regência verbal, a professora explicava, ela chorava. Eu falei, mas que loucura é essa, rapaz? Negócio de regência verbal, nominal, isso é muito lindo. Né? Quer dizer, quando você imagina que o Villegagnon escreve uma carta para o Calvino recebe essa carta, ele lê essa carta do Villegagnon, e não somente ele lê a carta do Villegagnon, como ele atende aquele pedido. Ele forma uma missão para vir para a França Antártica. Certo? E dentro dessa missão, ele envia 2 pastores para cá. Diz, olha, a missão é realmente uma missão séria. Sinceramente, essas são coisas difíceis de nós tratarmos em sala de aula, porque isso faz parte, não difícil no sentido de não poder, pelo contrário, é uma história que tem que vir à luz, certo? Porque ela faz parte da própria fundação do Brasil, da fundação do Rio de Janeiro. Né? E aí ele manda 14 homens, huguenotes, liderados por o Philippe de Courguier, que é o líder dessa missão, e por 2 pastores, o Pierre Chartier e o Guilherme Chartier. Todos os demais eram leigos. Eu já falei para vocês umas 5 vezes aqui, memorize isso, guarde isso. Não sei quantos guardaram o que eu fui dizendo, mas guarde isso. Desses 14, certo? Só 3 tinham algum tipo de formação religiosa, certo? 2 eram pastores e todos os demais eram pessoas comuns. Eram pessoas comuns. Dentre eles o Jean de Lery, que é um sapateiro, né? Quem lembra do livro aqui do Viagem ao Brasil do Jean de Lery, né? Jean de Lery, né? Quer dizer, mais tarde ele vai se tornar um pastor, mas ele é um homem simples. É um cara simples, que vem nessa missão. Né? Então, todos os demais eram leigos. E isso é um fator, isso é algo extremamente importante dentro da Confissão de Fé de Guanabara. Então, nós temos aqui uma série de coisas que eu tenho que interligar. Vamos entrar agora na Confissão de Fé de Guanabara. Primeiro, eu não posso falar disso sem me situar dentro desse caldeirão fervente das transformações históricas que estão acontecendo na Europa. Eu não posso falar disso sem falar da espada que é a reforma protestante no seio do catolicismo e da doutrina católica, certo? Principalmente eu chamei a atenção de vocês no que diz respeito à comunhão, no que diz respeito ao batismo, no que diz respeito à única e exclusivamente as escrituras como única fonte de fé, inspiração e fé. Né? Todos esses pontos, eles são pontos nevrálgicos da fé, pontos centrais da fé, certo? Que não são, sobre o ponto de vista doutrinário, eles são inconciliáveis. Não estou falando do ponto de vista do relacionamento entre as pessoas. Vocês estão entendendo? Nós podemos aqui sentar e comer, e jantar, e tomar um café junto, com pessoas que pensam extremamente opostas a nós, né, sobre o ponto de vista doutrinário da fé, de uma série de coisas, e rir, e discordar, né, e botar mais açúcar, e dividir o pão, isso é uma coisa. Agora, sobre o ponto de vista do pensamento, esses são pontos inconciliáveis. Vocês estão entendendo? Onde a existência de um significa a inexistência de outro. Certo? Significa a inexistência de outro. Então, quando o protestantismo ele defende a ideia de que o justo ele viverá pela fé, ele está negando lá, ele está estabelecendo um outro parâmetro. Qual o outro parâmetro? É que a salvação não é pelas obras. Então, não adianta você dar, porque isso não vai levar você para o céu. Isso é uma quebra na monetização da igreja.
Essa palavra é uma palavra boa para os nossos tempos, né? Isso vai desmonetizar a igreja. A inexistência do purgatório vai desmonetizar a igreja. Como é que você vai ficar sabendo que você ia ter que deixar sua fazenda? Estou falando de uma maneira, vamos chamar aqui, trivial, né? Para poder nos chamar para frente, para a discussão. Como é que você vai saber como é que você vai ficar sabendo que você tem um filho, que você, pela igreja, você acha que ele está no purgatório, né? E você está pensando seriamente em doar a fazenda que você tem lá para que a igreja interceda por ele, porque a alma dele saia do purgatório e vá para o céu, e agora você sabe que não existe mais purgatório, certo? Que a salvação é pelas obras e que você pode ficar com sua propriedade porque aquilo é uma bênção de Deus para você. Estão entendendo a quebra? É muito importante isso. E essa é uma das razões da reação católica chamada de contra-reforma, certo? A Igreja Católica ficar parada ali observando o avanço do protestantismo, vamos falar aqui sem tons proféticos nem apocalípticos, talvez não existiria mais Igreja Católica. Vocês estão entendendo? Não existiria. Houve uma reação da Igreja Católica a tudo isso, porque isso representou uma quebra na coluna da igreja. Então, o Villers-Gagnon, né? E aqui eu tenho um retrato da ilha de Villers-Gagnon, no Rio de Janeiro, né? Lá onde fica o forte da Marinha, lá no Rio de Janeiro. É tão lindo você olhar essa imagem de cima, não sei quem já teve a oportunidade de sobrevoar o Rio de Janeiro, olhar essa imagem do avião, né? Olhar ali das montanhas ali próximas, né? Subir ali, olhar a ilha de Villers-Gagnon. Então, essa ilha, ali eu tenho uma imagem, um desenho do século XVI, né? Que tem aqui como era a ideia do que era a ilha lá no século XVI e como ela é hoje, certo? Mas esses franceses, esses huguenotes, eles vêm parar aqui na ilha, que recebe o nome de Villers-Gagnon por conta do Villers-Gagnon, né? Então, qual é o objetivo dessa missão que vem junto com desta missão que eu acabei de mencionar aqui? Qual é a missão desses 14 homens enviados pelo Calvino? A missão desses homens pela própria solicitação do Villers-Gagnon, implantar aqui nas Américas a fé reformada entre os europeus. Então, na carta do Villers-Gagnon, ele pretende isso. Ele informa isso. E a missão vem para isso. Não, eles não vêm aqui desconectados da missão. Eles não vêm aqui desconectados do empreendimento colonizador. Não. Eles vêm solicitados pelo empreendimento colonizador para formar aqui uma colônia protestante, uma igreja reformada para os europeus que estavam vivendo na França Antártica, né? Para o francês, tanto o huguenote como o católico, que pudesse ser alcançado pela fé reformada. E também com a missão de evangelizar o nativo. Meus amigos, historiadores, amantes do conhecimento, da busca, da investigação, nós estamos diante aqui da primeira tentativa de missão transcultural da igreja protestante na história. Impressionante, né? É a primeira tentativa de missão transcultural. Para aqueles que têm uma abordagem, a mentalidade aqui muito ligada às missões católicas, fica até fácil compreender isso, né? Quando acontece a missão da França Antártica, aqui, da França equinocial, São Luís, nós temos os padres capuchinhos que vêm para cá, certo? Na expedição do Cabral, você tem os padres juntos também. E todas as missões católicas, você tem sempre o Estado acompanhado ali da igreja, certo? Acompanhado da igreja. Mas dentro do protestantismo, essa é uma novidade extraordinária, certo? Por ser o primeiro empreendimento, a primeira tentativa de missão da igreja protestante. Logo onde? Nas Américas. Onde? No Brasil, certo? Então há um fundamento forte aqui. Há uma referência histórica forte aqui. Há um elemento histórico de
Às vezes a gente não gosta muito disso aqui, principalmente a nova história, né? Mais atrelado a todas essas reformas que aconteceram na história ao longo dos últimos 40, 50 anos, de falar de origens. Mas nós temos aqui um marco fantástico de origem. Marco fantástico de origem. Marco fantástico de origem, eu estou falando de marco inicial, de fundamento. Certo? Quando nós falamos de uma série de coisas aqui, nós sempre tratamos com fundamento. Né? Aqui foi o primeiro, aconteceu isso primeiro, aconteceu aquilo lá em tal lugar, aquilo lá foi a primeira coisa que aconteceu. Nós estamos diante aqui da missão francesa do século XVI, a missão enviada pelo Calvino como a primeira tentativa de missão transcultural protestante do mundo. Né? E uma missão que vem para a América, que vem para o Brasil. É uma missão frustrada? Sim. Nós podemos dizer, sobre o ponto de vista do resultado, sim. Mas, sob o ponto de vista histórico e do legado, não. Né? Vamos ver aqui o que acontece. Tá? O Villegagnon, ele, e aqui eu vou puxar uns pontos aqui, embora ele tenha sido o incentivador da missão, por ele ser esse cara dividido, ele começa a desconfiar desses caras. Né? Ele começa a desconfiar desses caras. Como que ele começa a desconfiar dos caras? A partir do momento que ele vê o culto e a celebração dos reformados. O culto e a celebração dos reformados. O culto e a celebração dos reformados são o ponto-chave para a discórdia. Lembra que eu botei ali a mesa da conciliação? Estão lembrados disso? Por que a mesa da conciliação? Né? Vamos ler aqui, antes de falar da confissão em si, entrar na confissão em si, que nós vamos já apontando aqui para o final, já tô avançando aqui para o fim, né? Dentre as várias celebrações que o Villegagnon participou com esse grupo de protestantes, uma delas foi a ceia. E na visão do Villegagnon, olhando a ceia, a celebração da ceia, ele vê ali, por exemplo, que, e esse é um ponto central, né, que na visão dos reformados, o pão e o vinho não se transformam no corpo e no sangue de Jesus. Certo? Esse é um ponto, como se diz, as palavras que eu usei ainda agora, que não pode ser conciliado, não existe conciliação. Certo? Porque na ceia, no sacramento católico, a hóstia, quando você come do pão, o pão ele se transubstancia. O que acontece com o pão? Ele se transforma no corpo de Cristo. Quantos conhecem esse sacramento aqui? É assim que acontece. Quando você toma do vinho, o que acontece? O vinho, ele deixa de ser o vinho comum e ele se torna o sangue de Cristo. E aí o sacramento protestante vai dizer, não. O Cristo, ele está entre o sacramento, ele está no sacramento, mas ele não é o sacramento. Ou seja, ao invés de alimentar que o pão é o corpo e que o vinho é o sangue, mas que ele, o Cristo, está entre o sacramento, está no meio da celebração, em vez dele ser o próprio sangue e o próprio pão. O próprio pão e o próprio vinho. Estão compreendendo isso? Esse foi um ponto de discórdia, certo? E aí, entre as várias insatisfações de Villegagnon, quando ele vê essa celebração, ele diz, olha, vai dar certo isso. Não vai dar certo. A ponto desse grupo começar a se sentir perseguido pelo Villegagnon. Né? E aí todos eles, está passando um navio lá, um navio que está indo para a Europa, e todos eles resolvem ir embora. Olha, é melhor a gente ir embora, porque não vai dar certo isso aqui. O Villegagnon chamou a gente, mas ele mesmo está nos perseguindo. Certo? Ele mesmo está nos perseguindo. E eles chegaram a embarcar nesse navio indo embora. Chegaram a embarcar. Mas o navio era tão precário, que o comandante perguntou se não tinha ninguém que quisesse descer. E justamente quem desceu aqueles que desceram são os homens que nós vamos falar deles agora. Eles já estavam indo embora,
eles já sabiam que eles estavam sendo perseguidos, eles já sabiam que Villegagnon não os queria mais, né? E eles decidiram ir embora e, antes de sair do Rio de Janeiro, eles resolvem descer. Por causa das precárias condições do navio. E aí, quando eles descem, e aí, entrando na Confissão de Fé de Guanabara, o Villegagnon vai ao encontro deles e envia uma carta para eles com vários pontos a respeito da fé que ele queria explicações a respeito desses pontos da fé. Entre eles, o sacramento. Que eles explicassem a razão da fé deles, por que o pão não se transformava no corpo de Cristo e por que o vinho não se transformava no sangue de Cristo na hora da ceia, se esse era um fundamento católico. Certo? Esse é o ponto que nós vamos tratar aqui. Então, eles tinham 12 horas para escrever. 12 horas para escrever. Então, a Confissão de Fé de Guanabara, ela é escrita em 12 horas. Cara, eu fiquei assustado lendo isso aqui. Fiquei assustado. 12 horas para você dar razão da sua fé e para você fundamentar a razão da sua fé, porque pode acontecer algo com você. Algumas coisas ficaram na minha mente. Se me dessem essas 12 horas, particularmente, Alisson, você tem 12 horas para me dar a razão da sua fé e está aqui os pontos que você deve me explicar. Eu não sei se eu teria expectativa de viver dentro do contexto daquela época. Rapaz, esse cara está pedindo aqui para eu explicar as razões da minha fé. Eu não sei se ele está querendo que eu viva. Ele tem, inclusive, o poder de me matar. Certo? Porque um emissário real, um comandante, um almirante, como o Villegagnon, ele tinha autoridade real para executar a justiça dentro dos territórios, dentro das colônias. Né? Eu não teria, talvez, a esperança de viver. Né? Mas é interessante que a confissão, eles respondem em 12 horas, e eu quero ler só alguns pontos. Primeiro, estão lendo aí? Segundo a doutrina de São Pedro Apóstolo, em sua primeira epístola, todos os cristãos devem estar sempre prontos para dar razão da sua esperança, que neles há, e isso com toda doçura e benignidade. Eu quero que vocês vejam semanticamente esse preâmbulo da confissão, certo? Vejam os sentidos, né? Nós abaixo assinados, Senhor de Villegagnon, unanimemente, segundo a medida da graça que o Senhor nos tem concedido, damos a razão a cada um dos pontos, a cada ponto, como nos haveis apontado e ordenado, e começando no primeiro artigo. Né? Chama atenção para todos os cristãos devem estar sempre prontos para dar a razão da esperança que neles há. Certo? Os huguenotes que ficam, né? Os huguenotes que ficam são o Jean de Bordel, o Matteo Venmenil, o Pierre Bourdon e o André Lafont e o Jacques Lebal. São esses caras que ficam. De todos aqueles 14, não ficou nenhum pastor, não ficou nenhum sacerdote, não ficou nenhum profundamente, no sentido ordenado, né, conhecedor das Escrituras. Mas no preâmbulo da confissão, o que eles dizem é: todo cristão deve estar sempre pronto para dar a razão da esperança que neles há. Certo? Então, eles começam levantando esse ponto. Cremos em um só Deus imortal, Criador dos céus e da terra e de todas as coisas, tanto visíveis como invisíveis, o qual é distinto em 3 pessoas, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. E aí eles vão defender aqui, nesses 4 primeiros pontos aqui da confissão, a Trindade e a pessoa de Cristo. Nos 4 primeiros pontos, eles vão defender, nos 17 pontos, os 4 primeiros, eles vão defender a Trindade e a pessoa de Cristo. Veja o que diz aqui no parágrafo. Este é o único consolador em aflições, dando constância e perseverança em todo bem. Cremos que é misto somente adorar e perfeitamente amar, rogar e invocar a majestade de Deus em fé ou particularmente. Eu pergunto a você, isso na sua visão, na visão histórica que você tem,
desse período, olhando só para os últimos pontos, esses pontos são conciliáveis com o credo católico? Sim ou não? Sim ou não? Você deve, ele é o único consolador em aflições. Isso é conciliável com o credo católico? Não, não é. Né? Não é. Então, um católico que tem o poder de lhe matar, está lhe pedindo a sua confissão de fé e você escreve o contrário da fé dele. Quantos estão compreendendo isso? Hein? Que é mister somente adorar e perfeitamente amar quem? A Deus. Outro ponto muito forte da confissão. Né? E aí ele avança. Adorar nosso Senhor Jesus Cristo, não separando uma natureza da outra, confessando as duas naturezas. Jesus é Deus e Jesus é homem. Né? E aí ele segue, virá julgar vivos e mortos de forma visível, humana. Eu não vou ler todos esses pontos. Né? E aí, em todos esses três primeiros, ele defende a autoridade de Cristo. Certo? Única e exclusivamente a autoridade de Cristo. E aí, no quinto ponto, ele vai falar, do quinto ao nono, ele vai falar sobre os sacramentos. Eita, rapaz, aqui que o conflito já estava pronto, mas aqui ele se consolida na confissão. Né? Cremos no Santíssimo Sacramento da Ceia. Ok, tudo bem. O credo católico crê no Santíssimo Sacramento da Ceia. Entretanto, com as figuras corporais do pão e do vinho, está lá, as almas fiéis são realmente, de fato, alimentadas com a própria substância do nosso Senhor Jesus Cristo, como nossos corpos são alimentados de alimento. E assim, não entendemos dizer que o pão e o vinho são transformados ou transubstanciados no seu corpo. Estão entendendo? Ou seja, quando o pão cai na barriga, é pão. Não existe aqui pão sendo transubstanciado em corpo de Cristo. Não existe aqui vinho sendo transubstanciado em sangue. Ok? Porque o pão continua em sua natureza e substância, semelhantemente ao vinho, e não há mudança ou alteração. Segundo ponto, aí ele vai. O sinal, pois, que nos dá a verdade, nem a coisa significada, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, por seu poder, virtude e bondade, alimenta e preserva nossas almas e o faz participante de sua carne, de seu sangue e de todos os seus benefícios. O Senhor nos faz participantes do seu sangue, da sua carne, de todos os seus benefícios, não porque eu como o pão e o vinho. Não porque eu como o pão e o pão se torna seu corpo. Não porque eu tomo do vinho e o vinho se torna seu sangue. Mas porque ele nos alimenta dele. Essa é a ideia que eles estão passando aí. Né? Então, ele vai defendendo. 5, vamos ver mais um ponto. Cremos que se fosse necessário pôr água no vinho, os evangelistas de São Pedro não teriam omitido uma coisa de tão grande consequência. Ou seja, eles vão bater em outro ponto, que é misturar o vinho com água. Eles defendem que não. Né? E quanto aos doutores antigos, têm observado fundamentos sobre o sangue misturado com água, que saiu do lado de Jesus, ele vai desconsiderar, né? Eles vão ali fazer uma exegese do texto, onde teria saído sangue, água do corpo de Jesus, para justificar que não, isso aqui não tem nada a ver uma coisa com a outra, e colocar a água dentro do vinho para poder amenizar ali. Não, isso aqui nós não concordamos com isso. Agora, independente disso, o ponto central aqui é a transubstanciação. Vocês estão entendendo? É a transubstanciação. Tudo que ele vai justificar aqui é a ideia de que não há a transubstanciação. E aí, o santo sacramento na ceia não é alimento para o corpo, mas para as almas, né? Porque nós não imaginamos nada de carnal, como declaramos no artigo 5º, recebendo por fé a qual não é carnal. E aí entra na ideia do batismo. Ponto central. Né? Ponto central. Vamos ver outro ponto aqui, que é a questão do 16º e do 17º ponto. No 11º ao 12º, ele fala sobre a autoridade dos ministros para impor as mãos e perdoar pecados. Ele vai falar sobre a autoridade dos ministros, dos sacerdotes. E aí,
do 12º ao 15º, ele vai falar sobre divórcio, casamento e voz de castidade. Entre eles falando que se a pessoa não consegue se conter, ele tem que se casar. Entendeu? Mas ele não tem que ser obrigado a isso. Não pode ser um voto obrigado. Tem que ser uma coisa da espontaneidade, da liberdade. E aí ele bate na ideia do sacerdote, do celibato do catolicismo, né? Que é outro ponto central da fé, que está ligado historicamente à ideia de que o padre não podia ter filho para ele poder não deixar herança. Estão lembrados disso? Historiadores, para não deixar herança. Ele vai dizer, olha, isso não está correto, isso não deve ser obrigado, porque se ele for obrigado, ele vai se promiscuir com as freiras e quem quer que seja. Está aqui na confissão, né? E, por fim, ele avança e diz assim, do 13º ao 15º ele fala sobre divórcio, e do 16º ao 17º, vamos ver, intercessão dos santos, né? Olha que interessante, 16º, 17º. Vamos ler aqui para a gente terminar. Cremos, né, vocês podem me acompanhar na leitura, se quiserem. Cremos que Jesus Cristo é o único mediador, intercessor e advogado, pelo qual temos acesso ao Pai, e que, justificados no seu sangue, seremos livres da morte, e por ele já justificados, reconciliados, teremos plena vitória sobre a morte. Quanto aos santos mortos, dizemos que desejam a nossa salvação e o cumprimento do reino de Deus, e que o número dos eleitos se complete. Todavia, não nos devemos dirigir a eles como intercessores. Interessante, né? Oração para os mortos, não. Oração para os santos, não, na confissão, né? Para obter ajuda alguma, porque desobedeceríamos o mandamento de Deus. Quanto a nós, ainda vivo, enquanto estamos unidos como membros de um corpo, devemos orar uns pelos outros. Estão acompanhando, gente? Estou terminando já. Como nos ensinam muitas passagens das Santas Escrituras. Estamos terminando, vamos lá. 17º. Quanto aos mortos, São Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 4, nos proíbe entristecer-nos por ele. Por isto convém aos pagãos que não têm esperança alguma de ressuscitar. O apóstolo não manda e nem ensina a orar por eles, e o que não teria esquecido se fosse conveniente. Santo Agostinho, sobre o Salmo 48, diz que os espíritos dos mortos recebem conforme o que tiverem feito durante a vida. Que se nada fizeram, estando vivos, nada recebem, estando mortos. Né? Então, toda essa procissão para festejar, para orar, para atribuir esse caráter intercessório para os mortos, a confissão de Guanabara joga por terra. Joga por terra. Temos que voltar ao contexto do século XVI. Isso não é uma pregação dentro de uma catedral com 2.000 protestantes, gente. Vocês estão ouvindo? Dentro de um espaço de culto religioso, se você vai em qualquer espaço de culto de religioso, você tem que respeitar o que está sendo dito pelo sacerdote que está lá. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Se você vai numa igreja católica e tem um padre ensinando lá e você é um protestante, você entra e sai ouvindo o que ele está dizendo. Aquele é um espaço de liberdade de culto, é um espaço de liberdade de fé, e independente do que ele diga, aquele é um espaço de respeito. Entendeu? Inclusive, quando eu falei lá da interferência de Calvino, isso é muito importante. Eu não quero ser demasiado com vocês aqui, enchê-los de coisas. Mas, quando eu falo da interferência do protestantismo na vida pública de Genebra, talvez uma das mais importantes interferências do calvinismo na vida pública de Genebra foi a separação entre Estado e Igreja. Né? Calvino ele vai defender essa partição justamente para preservar o Estado e para preservar a Igreja, certo? Ou seja, a preservação da liberdade. Então, o protestantismo ele tem interesse aqui, pelos fundamentos da fé e pela confissão, no Estado laico. Ele tem interesse no Estado laico. O interesse que eu digo faz parte dos rudimentos da fé. Então, quando você vai, voltando a esse ponto, no espaço de fé católica, você tem que respeitar o que está sendo dito ali. Eu não concordo, você diz assim, eu não concordo com nada que está sendo dito aqui, você entra e saia
calado, e você vai para sua casa tranquilo. Vai pensar, conversar com seus amigos, dizer, olha, fui a um templo assim, assim, não gostei. Você vai num templo, num lugar de culto protestante, você vai lá, você não concorda com nada, esse pastor não está dizendo coisa com nada, eu discordo 200% do que você não tem direito de levantar. Ei, pastor, aí você, o que você está dizendo está errado, de acordo com o manuscrito e tal. Nós não temos essa liberdade, porque nós vivemos num Estado laico e numa Constituição que nos dá liberdade de culto e inviolabilidade dos lugares de culto. Todo mundo sabe disso? Quem sabe disso? Né? Então nós temos essas garantias fundamentais. Da mesma maneira, você vai a um terreiro, eu tenho amigos de terreiro, e você tem uma fé oposta ao que está sendo dito lá, você não vai levantar e dizer, olha, eu quero dizer que isso aí, essas entidades, não, isso aí que está acontecendo. Você não pode fazer isso, porque você também está ferindo a liberdade. Então, eu comecei falando de multiculturalismo aqui. Eu comecei falando de uma sociedade construída com muita gente, com muitos credos, onde esses fundamentos de fé protestante, eles precisam ser levantados, ensinados e respeitados. Assim como qualquer outro aspecto da nossa história que esteja aí sem como se diz, lançado digamos assim, nos subterrâneos, sem pesquisa. Como historiadores, nós temos esse papel investigativo. Aquilo que nos interessa, nós vamos atrás. É ou não é verdade? Eu lembro quando eu estava formando minha graduação, eu estava andando por casa, encontrei um jornal, chutei o jornal, tinha a cara de um velho lá, eu peguei o jornal, aquilo lá foi minha monografia. Olha que conflito interessante, eu nunca tinha visto esse jornal. Peguei lá, era um conflito na década de 50, né? Aí eu comecei a pesquisar, conversei com um cara que tinha escrito aquele artigo, depois peguei os livros que ele tinha escrito e vi lá que tinha uma citação, que havia uma coisa num jornal tal. Eu fui ler mais de 50 jornais da década de 50. Quer dizer, aquele jornal caído do chão me levou para os livros, me levou para o autor, que me levou para o jornal da década de 50, e eu pude escrever um trabalho. Esse espírito investigativo que tira dos subterrâneos fundamentos, ele está na nossa raiz como pesquisadores. E por acreditarmos na nossa história e por acreditarmos que a história ela não é construída só da história oficial, ela também é construída dessa história não dita e que tem que ser valorizada, é que nós estamos aqui hoje. Porque esse é um espaço de liberdade. Nós estamos aqui no espaço de liberdade. A Casa de Cultura de Huguenote é uma celebração da nossa diversidade. Vocês estão entendendo isso? É uma celebração dessa liberdade que nós temos, certo? Porque aqui há pessoas diversas, de pensamentos diferentes, que estão tendo a oportunidade de conhecer um fragmento desconhecido da nossa história, né? E aqui, olhando lá para o Daniel de Latouche, né? A gente pode se identificar ou não. É a nossa liberdade que nós temos, né? Eu andei lá na igreja do John Knox, onde o John Knox pregava, lá na Escócia. Tem uma catedral no canto, uma catedral do outro, e alguém estava nos explicando, olha, essa estátua do John Knox, ela ficava do lado de fora. Mas aí o governo, eles estão tentando pegar os símbolos, tudo aquilo que representa o protestantismo vindo dessa herança avivalista do calvinismo do século XVI, eles estão pegando tudo isso e levando para dentro dos prédios, e não se sabe direito o que eles querem, mas eles estão tentando esconder a história. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos fazer isso. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Nós não podemos criar guetos culturais onde nossa história é trancafiada lá e nós não queremos conhecer. Essa palavra é da moda, mas como se diz, é uma fragilidade acadêmica, certo? É um defeito acadêmico, é uma tristeza para nós. Então, a cidade, o Brasil, não pode desprezar essa história. Então, só para terminar, né, ele diz aqui no final, né, esta é a resposta que damos aos artigos que nos foram enviados, segundo a medida da porção da fé que Deus nos deu, suplicando que lhe praza fazer o que a nós não seja morta. Antes produza fruto digno de seus filhos, e assim, fazendo-nos crescer e perseverar nela, lhe rendemos graça e louvor para sempre.
Olha, nós estamos entregando aqui que nosso fim não seja morta, mas que tudo isso aqui viva para sempre. Né? Interessante, né? Interessante. 12 horas. Quem é que está escrevendo isso? Jean de Bourdelle, Mathieu Veronil, Pierre Bourdon, meu francês está em dia, viu? André Lafon. Certo? Esses caras estão escrevendo isso. 4 leigos. Ninguém aqui passou por seminário. Ninguém aqui passou por um curso de história. Não passaram. Mas eles estavam prontos, como é dito lá no preâmbulo, para dar a razão da sua fé. Para dar a razão da sua fé. Eu falo como historiador, certo? Eu falo como historiador. Né? A confissão de fé de Guanabara, assim que o Viglé Gagnon pega aquela confissão, o que ele faz? Ele manda enforcar os autores da confissão. Ele manda, estrangular os redatores da confissão de Viglé Gagnon. Né? E ele é tão cruel que um deles não é estrangulado porque é o único alfaiate que tem no Rio de Janeiro, que tem na França Antártica. Certo? Um foge, o outro, tu é alfaiate, não tem alfaiate aqui, vem cá. Não interessa a tua fé, não interessa nada, tu vai ficar aqui porque tu é alfaiate. Vocês aí, vamos estrangular. Certo? Então, esses homens são os primeiros mártires do protestantismo nas Américas. Eu pergunto a vocês, isso não tem valor histórico? Sim, temos. Tem muito valor histórico. E como valor histórico faz parte da identidade. Faz parte da construção da nossa identidade nacional. Vocês estão entendendo isso? Faz parte da construção da nossa identidade. Quando nós olhamos para isso, nós temos o poder e a possibilidade de nos reconhecer ou não. Ou não. Ou não. Quando eu vou nos lugares que eu me identifico, eu digo, isso é meu. Isso não é meu. Isso não serve para mim. Aquilo lá não serve. Mas isso aqui é bom. Isso aqui é bom para mim. Como a menina que se emocionava quando a professora estava dando aula de regência verbal. Nós podemos nos emocionar com aquilo que nós nos identificamos. Né? Então, a confissão primeiro. 5 leigos que escrevem uma confissão toda em latim. Impressionante. São huguenotes, são franceses, são educados em língua francesa e escrevem a confissão toda em latim. Né? Dificultou, não dificultou? 12 horas para morrer e escrever em latim? Eu acho que eu tinha, não, rapaz, eu não vou escrever nada em latim, se ele vai me matar aqui com esse português meu, né? E aí eles demonstram um conhecimento bíblico extraordinário revelado nas referências e citações. Gente, eles não têm Bíblia ali, não tem manual, não tem biblioteca, não tem Google. Rapaz, pesquisa aí onde é aquela referência que Pedro diz, bota aí no Google rapidão, onde a gente deve dar razão da fé rápido, que a gente só tem 12 horas. Não tem. O que escreve aí, Bourdelle? Rapaz, bota aí a carta lá de Pedro, onde ele fala, 1 Pedro, capítulo tal, escreve tal, bota isso bem aí que Pedro falou. Extraordinário, conhecimento profundo da história da igreja. Então, eles citam 4 pais da igreja, que eles já tinham lido, e eles não estavam com a biografia deles em mão. Na confissão, eles citam Agostinho, citam Ambrósio, citam Tertuliano, citam Cipriano. Vamos estudar a história da igreja católica no período medieval, vamos estudar a igreja no período medieval, independente de qual. Você vai ver, os pais da igreja estão lá, certo? Nós não podemos ser preconceituosos nesse sentido, certo? Os pais da igreja estão lá e os homens da confissão de Guanabara citam, conforme disse Agostinho, conforme, né, citam inclusive o concílio de Nicéia, o concílio católico de Nicéia, se contrapondo àquelas ideias lá. Ou seja, eles estão com argumentos. Argumentos. Eu estou sentindo que você, esse cara assim meio... Meu Deus. Mas é isso mesmo. Sabe por quê? Eu não quero mexer nos méritos. Mas uma das carências que nós temos hoje nas nossas discussões, sejam elas de que cunho, de qualquer cunho, são as carências de argumento. Nós levantamos muito cedo dos nossos embates sobre ideias. Certo? Você vai ver lá Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, de C.S. Lewis.
Cartas de um Diabo ao seu Aprendiz, né? O C.S. Lewis, um dos maiores gênios da literatura, uma inspiração para autores do mundo todo, inclusive para a criadora do Harry Potter, né? O C.S. Lewis vai falar lá na Cartas de um Diabo ao seu Aprendiz que toda aquela ficção que ele cria, né? Um demônio mais velho e um demônio mais novo, um ensinando o outro a tentar uma pessoa, tudo aquilo de uma maneira ficcional, extraordinária, né? Reconhecido pelas maiores academias inglesas de literatura não cristã. Ele vai dizer, quando um dos tentadores diz assim, olha, eu estou levando o homem, que ele chama de paciente, para a biblioteca, para ver se ele se afasta da fé. Aí o demônio mais velho, já experiente, o fitafuso, na ficção de Lewis, que já foi presidente da faculdade de treinamento de tentadores, vira para o demônio mais novo e diz assim, não, você não sabe o que você está fazendo. Se você levá-lo para a literatura, você vai aproximá-lo. Você está entendendo? Porque existe um preconceito de que o conhecimento nos afasta da fé. E Lewis está dizendo, o conhecimento aproxima da fé. Aproxima da fé. Eles não façam isso. Se você deixar ele sozinho com a literatura, se você deixar ele só com o conhecimento, ele vai acabar sendo levado a pensar. E quando ele pensa muito, se o homem pensar muito, ele vai acabar, eu estou falando de Lewis, ele vai acabar crendo no nosso inimigo. E o nosso inimigo lá, na Carta de um Diabo Aprendiz, é Deus. Estão compreendendo o que eu estou dizendo, sim ou não? Né? Então, a confissão, aqui há uns destaques aqui que eu achei muito pertinentes. Né? A confissão firme e lúcida. Vocês viram aqui nesses poucos trechos que eu li, porque são longos, alguém titubeando, dizendo, olha, nós achamos, talvez seja ou não seja, não nos leve a mal, isso aqui a gente pode explicar melhor? Não tem isso. Eles são firmes e claros na confissão. E aí há uma diferença muito importante com relação ao catolicismo. Como historiadores, como pesquisadores, guardem isso. Os católicos, eles tinham um conceito de fé que você precisava acreditar no que a igreja dizia. Quando você desconfiava da igreja, é como se você estivesse desconfiando de Deus. Então, alguém que dizia que a igreja estava errada, no interrogatório diz, como você ousa desconfiar da igreja, já que a igreja é a voz de Deus? Certo? Então, esse tipo de fé é uma fé implícita, guardada. A Confissão de Guanabara, ela explicita a fé. É isso que nós cremos, é para o lado de fora e é para todo mundo conhecer. Estão entendendo? Interessante, né? Então, a ousadia dos autores da confissão. Né? Ousadia dos autores da confissão. E aí, relevância histórica e espiritual da Confissão de Guanabara. Algumas das confissões de fé mais importantes da fé reformada são posteriores à Confissão de Fé de Guanabara. Então, esse é o momento da história em que as confissões de fé ainda estão sendo escritas. Os protestantes na Europa ainda estão elaborando os seus credos. Eles ainda não têm aquele credo apostólico aí que nas Bíblias, você vê na confissão de fé, cremos num só Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que um dia virá. Aquele negócio está sendo construído ainda na Reforma. Certo? E a confissão de fé de Guanabara, ela é anterior, ela é a primeira confissão de fé das Américas. Inclusive anterior a qualquer confissão de fé das colônias americanas de origem protestante que estão sendo formadas lá nos Estados Unidos. Lembra? Cartas de Filadélfia, carta de fundação das colônias, a fundação daquelas colônias americanas, todas elas, quando eles vêm da Europa, eles vêm redigindo a Constituição deles e afirmando a fé. Certo? A confissão de fé de Guanabara é anterior a qualquer outra confissão de fé já desenvolvida aqui nas Américas. Então, isso eleva a Confissão de Fé de Guanabara como documento histórico a um valor inestimável. Inestimável, certo? Que carece ainda de muita pesquisa ainda. Né? É a primeira confissão de fé reformada. E
Para terminar, eu quero falar de relações contemporâneas. Vamos terminar agora, eu prometo. Relações de fé. Esses dados aqui foram dados que eu tirei de uma reportagem, e de uma reportagem que tem como fundamento a revista Portas Abertas, certo? A revista Portas Abertas é uma revista que é uma agência que monitora o grau de perseguição aos cristãos ao redor do mundo, certo? Ao redor do mundo. Esses dados são de 2019, 2020, mas esse monitoramento acontece desde 1955, certo? Vou fazer uma pergunta bem boba aqui. Bem boba. Você já acompanhou aqueles massacres de inocentes pessoas comuns na África, massacres, aqueles exércitos lá extremistas, independente da questão. Você já viu filmes lendo, massacrando, né? Contemporaneamente isso acontece, certo? Nas Américas, os massacres, inclusive em nome da fé. Você olha, que coisa terrível, né? Isso poderia não estar acontecendo. Guerras contemporâneas, guerra da Síria, Irã, Oriente Médio é um foco permanente de conflito. Ali na região da Crimeia, da Rússia, ali é uma região muito grande, muitos judeus naquela região também. A Europa hoje vive uma tensão muito grande por causa de perseguições religiosas. Eu lembro que eu comecei falando aqui para vocês sobre minha ida para o Oriente Médio, onde eu fui motivado pela reportagem que eu li sobre das Nações Unidas, onde havia 200 milhões de pessoas vivendo fora de suas casas por causa de conflitos políticos ou religiosos. Vocês estão entendendo? Isso independente da sua fé. Alguma razão fez com que elas fossem perseguidas e tiradas de suas casas. O número de cristãos perseguidos no mundo teve um aumento de 30% em 2020, segundo todos dados da organização Portas Abertas, que monitora o índice de violência contra os cristãos desde 1955. Mesmo com a pandemia, mais de 340 milhões de cristãos foram perseguidos, contra 260 milhões de casos reportados em 2019. Gente, parece que os dados não são reais. Você tem ideia do que são 340 milhões de pessoas? Sabe o que é isso? É gente obrigado a deixar casa. Entendeu? É gente indo embora para outro país. Essas levas migratórias de perseguição religiosa atuais, elas põem para fora de casa milhões e milhões e milhões de pessoas pelo simples fato de elas serem cristãos nos dias atuais. Entendeu? E é importante a gente saber disso, porque não quero entrar nos méritos agora, mas raramente você vê reportagens profundas sobre isso. Você vê reportagens profundas, certo? Mesmo o número de mortos subiu 60%. 60%. 2.983 em 2019 para 4.761 em 2020. A China lidera o ranking dos espaços religiosos atacados à frente da Nigéria, certo? E na Coreia do Norte lidera a lista, seguida por Afeganistão, Somália, Líbia e Paquistão, certo? Então, esses são dados importantes. Quais são as conexões que nós podemos fazer aqui? Para terminar. A confissão de fé de Guanabara, ela tem uma relevância histórica profunda, certo? Por fazer parte dessa identidade, desses fundamentos nacionais do Brasil, ela tem uma relevância histórica pela originalidade dela, ela tem uma importância histórica pela autenticidade do documento, ela tem uma importância histórica pela relação que ela tem com as outras confissões e credos que estão sendo construídos ao redor do mundo, certo? E ela tem uma relevância histórica e espiritual por ser reveladora também de um fenômeno que não é recente, que é a perseguição, a diminuição, a perseguição e a tentativa de subjugar os fundamentos que estão fora da historiografia oficial. Certo? Que estão fora da historiografia oficial. Isso é muito importante para nós. Certo? Eu quero falar, terminando, e agora realmente é o último slide,
Quando eu digo assim, eu estou terminando, tem gente que se assusta, porque está demorando, na verdade. Isaías 58, 12. Diz assim, é um texto de relevância histórica. Os que de ti procederem edificarão. Vamos fazer um ato importante? Vamos ler junto? Pode ler? Só para... Os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas e levantarás os fundamentos de geração em geração. E chamar-te-ão reparador das rupturas e restaurador de veredas para morar. Né? Eu acho que isso tem muito a ver com a nossa vida e me colocando como historiador com a nossa profissão, certo? Que é a edificar lugares arruinados, certo? Então ali estava tudo quebrado, ninguém queria nada com aquela história e nós fomos lá e levantamos os fundamentos e descobrimos riqueza onde parecia que não havia. Entendeu? Então, muito da nossa história já estava soterrada. E nós fomos lá e disse, não, isso aqui não, isso aqui é assim, isso aqui foi assim. Não, isso aqui não pode ser apagado. Né? Quando você vê as cartas de Daniel de Latouche, né, cantadas, você vê que a história está viva. Certo? Você já viu alguma carta de Daniel de Latouche nos nossos livros de história? Hein? Mas se você vê uma das cartas dele, você chora. Porque você ama a história. Né? Você já viu a Confissão de Guanabara, fundamento de fundação do Rio de Janeiro, em algum livro de história? Nunca viu. Você já viu o Mendes Sá sendo enviado para reprimir o Villegagnon e aí vai lá, né? Estácio de Sá, fundador do Rio de Janeiro e tal, 20 de janeiro. Celebração. Certo? Mas tem uma história para trás. E rever o fundamento é considerar o que está para trás. Nós somos historiadores. Quando nós dissemos assim, olha, os portugueses chegaram aqui primeiro, aí você bate o pé e diz, não, aqui tinha índio, rapaz, que negócio é esse? Bora contar a história direito. Né? Os tupis estavam aqui. Essa é a nossa revolta, não é essa? Tem uma história para trás. Tem coisas que eu não posso jogar no chão e dizer que não existem. Né? Nós estamos trabalhando com fundamentos. Fundamentos, revirar os fundamentos é edificar sobre aquilo que estava em ruína. Levantar o fundamento de geração em geração é esse link de geração em geração. Olha, eu sempre fui aficionado pela história da minha família, muito ligado. Mas que coisa, né? Eu sou ericeira. Talvez você tenha um amigo ericeira, né? Alguém, né? Meu pai sempre, meu filho, onde tu for, diz que tu é ericeira, porque alguém vai achar que tu é parente de não sei quem, vão te fazer alguma coisa boa para ti. O pai te diz isso para mim. E eu sempre quis ir. E em 2018 eu tive a oportunidade de ir a Portugal. E não era o alvo da missão, não era essa. Eu não fui por causa disso. Gente, eu estava lá e conversando com um cara, e um amigo, me tornei amigo dele, e ele falou assim, olha, fica a 30 quilômetros daqui de onde nós estamos. Amanhã eu deixo o carro com você, você vai lá. E eu fui bater na praia da Ericeira. Gente, eu chorei demais. Né? E lá eu fui conhecendo já, visitei a rua do cara que eu conhecia, da história, outra coisa. E lá eu fui cavando os meus fundamentos. E de lá eu pude falar para os meus ancestrais, digamos assim, no sentido não de falar aos mortos, mas de olhar para a minha história, me reconhecer naquele lugar e falar para a minha posteridade a respeito dos meus fundamentos. Lá eu tive a oportunidade de verbalizar tudo que eu não queria de ruim que as minhas gerações tinham feito. Escravidão, essa coisa maligna da escravidão, né? Mas eu pude verbalizar o que eu queria de bom. Aventureiros, conquistadores, destemidos. Lá eu pude dizer, eu quero esse espírito de destemor, eu não quero ter medo do mar, eu quero ir nos lugares mais longe, a água batendo na pedra, pá! Aí a água vinha,
pá, batendo. Eu dizia, eu quero essa força que eles tiveram para cruzar esse mar revolto aqui. Esses pescadorzinhos que não eram nada, que foram embora para... Vocês estão entendendo? Falando às gerações. Falando às gerações. Né? Isso é muito bom. Porque as gerações falam umas com as outras. Né? Parador de rupturas. O que está quebrado na nossa sociedade que nós precisamos olhar para o passado e nós queremos isso de novo? Estão entendendo? Quem está entendendo? Não, rapaz, nós podemos aprender com a confissão de fé da Guanabara, nós podemos aprender com o Daniel de Latouche, nós podemos aprender com a experiência de relacionamento na França Equinocial, nós podemos aprender com a experiência de relacionamento e de profundidade e integridade dos homens da confissão de Guanabara. Assim como nós podemos aprender com muitas outras coisas. Eu estou levantando isso aqui porque o alvo da palestra é essa. Certo? E aí, restaurador de veredas para morar. Para terminar. A nossa cidade é uma cidade muito multicultural, de múltiplas identidades, que não pode negar a sua identidade huguenote. Legal isso, né? Assim como nós não podemos negar outras histórias, nós não podemos negar a nossa herança huguenote. Dos franceses que ao descer na praia, né? Dançavam, celebravam. Vocês estão entendendo isso? Ou seja, são fundamentos de ritmos, são fundamentos de danças, são fundamentos de cânticos, são fundamentos de alegria, são fundamentos de fé, são fundamentos de integridade, são fundamentos de mesa, de ceia, de conciliação. Profundos que estão aí na nossa história, que muito bem poderiam ser descritos com a profundidade que merece na nossa historiografia. E aí eu termino agradecendo, né, ao museu, agradecendo a Gláucia, ao Guilherme e todos os que fazem parte dessa casa, né, fazem parte dessa casa. Esses dias, num trabalho de escola, nós nos interessamos por Anne Frank, pela história de Anne Frank. E nós começamos a ver tudo sobre Anne Frank, todos os filmes, todas as coisas, tudo isso. Isso gerou um projeto, 2 anos depois gerando um projeto. E agora a gente pegou o livro de Anne Frank, começamos a ler o livro de Anne Frank. Quando a gente descobre coisas que a gente não conhecia, aquilo gera sede na gente, a gente vai atrás. A gente valoriza, né? E lendo um pouco ontem sobre isso, a gente descobriu a casa de Anne Frank na Holanda. Descobrimos virtualmente o Museu de Anne Frank em Frankfurt. Eu falei para vocês que estive lá com refugiados. Na hora que eu vi a casa de Anne Frank, não fui na casa de Anne Frank. Sabe por quê? Porque uma garota que escreveu um diário num porão durante a guerra, durante 2 anos, cujo seu maior sonho tem lá no diário. Quem sabe um dia alguém de Hollywood me veja e eu me torne uma pessoa famosa. Pense em alguém morando num porão na Holanda, com as bombas caindo e alguém tentando te matar e escrevendo. Talvez um dia eu me torne uma escritora famosa. E aí que quando sai daquele porão é para a morte. E talvez nós vamos encontrar poucos livros, poucas biografias tão emblemáticas, tão lidas, tão faladas quanto Anne Frank. Mas estão lá os museus, os livros, a história, a casa, as coisas estão lá para preservar uma memória esquecida, para preservar aquilo que de repente outros não gostariam de lembrar. Esse lugar existe para nos lembrar coisas que de repente outros não gostariam de lembrar. A confissão de Guanabara, por qual motivo o Villegagnon não rasgou aquele negócio, já que ele não concordava com nenhum ponto daquele? Esse é outro ponto fantástico. A confissão foi preservada, guardada e publicada pelo Jean de Lery 10 anos depois. Estava lá, escrito, está circulando aí em todos os nossos livros.
Muito obrigado a todos, obrigado mais uma vez e me sinto muito honrado de estar aqui. Grande prazer. Um abraço a todos, espero voltar em breve. Fiquem com Deus.